Olá, há dias recebi um e-mail de um grupo de alunos a pedir ajuda, pois estavam a correr umas linhas de código em R e obtinham sempre uma mensagem de erro. Fui observar e o problema era o algoritmo. Estavam a calcular o algoritmo das taxas de rentabilidade de uma ação. As taxas de rentabilidade podem ser positivas, nulas ou negativas, mas o algoritmo só está definido para valores positivos e daí a mensagem de erro. A solução que lhes dei foi adicionar uma constante, 1, por exemplo, para tornar todos os valores positivos e só depois aplicar o algoritmo. E resultou. Portanto, neste vídeo, o objetivo é introduzir o conceito do algoritmo e tentar convencê-los da utilidade e da importância do algoritmo nas nossas vidas em geral e na economia, na gestão e nas finanças em particular. De todas as aplicações possíveis que eu podia trazer para este vídeo, escolhi uma relacionada com o cálculo financeiro, onde a utilidade do algoritmo é evidente para toda a gente. Vamos lá então formular a questão. Se aplicar hoje 5.000 euros a uma taxa de juro anual de 3%, em regime de juro composto, quantos anos serão necessários para prefazer 7.000 euros? Ou seja, quantos anos serão necessários para transformar 5.000 euros em 7.000 euros? Como vai ver, a incógnita deste problema e da equação respectiva, ou seja, o número de anos da aplicação, aparece em expoente e uma das propriedades do algoritmo vai ajudar-nos a resolver o problema, como veremos mais adiante. Antes de responder à questão, gostava de vos falar um pouco sobre o meu livro Mathematics in Bullet Points. E quando o escrevi, julgava eu que ia ser um best-seller. E podem ler 2 dos comentários que aparecem na Amazon. São quase só elogios, como podem ver. Neste livro, tentei sintetizar o que é mais importante da matemática para a economia e para a gestão. O preço, como podem ver, é quase simbólico. Aliás, quem me conhece sabe que eu escrevo os livros para difundir o conhecimento e não para ficar rico, obviamente. Mas ainda assim, infelizmente, poucos são os que tiraram proveito do livro. Espero que com este vídeo o interesse pelo livro possa crescer. Tal como disse no início deste vídeo, o objetivo é dar a conhecer melhor o algoritmo e a sua utilidade e importância na economia, na gestão e nas finanças em particular. O algoritmo é tratado no capítulo 2 e na secção 2.6 do meu livro Mathematics in Bullet Points, como podem ver aqui. E para já importa definir o logaritmo. O logaritmo de um número positivo x numa qualquer base b necessariamente positiva é o expoente a que deve ser elevado à base para se obter o valor x. Por exemplo, o logaritmo de 36 na base 6 é 2. Porquê? Porque é necessário elevar 6 ao quadrado para obter 36. Uma vez que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 à quarta, é igual a 81, o logaritmo de 81 na base 3 é 4, o que significa que temos que elevar 3 à quarta para obter 81. Os números mais habituais para a base do logaritmo são o 10 e o número de Neper, representado pela letra minúscula E, e que é igual a 2.2,71. Este logaritmo também se costuma designar, ou seja, o logaritmo de base também se costuma designar por logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Aqui do lado direito temos 3 das muitas propriedades que podem encontrar no meu livro Mathematics in Bullet Points do logaritmo. No caso da base ser diferente de 1, temos que impor esta restrição. O logaritmo do produto de 2 números é igual à soma do logaritmo de cada um deles, ou seja, o logaritmo de x vezes z é igual ao logaritmo de x mais o logaritmo de z. O logaritmo do quociente ou do rácio entre 2 números é a diferença dos logaritmos de cada um dos números, ou seja, o logaritmo de x dividido por z é igual ao logaritmo de x menos o logaritmo de z. E por fim, o logaritmo da potência é igual ao expoente vezes o logaritmo da base da potência, não da base do logaritmo, ou seja, z vezes o logaritmo de x. E vai ser esta propriedade que vamos utilizar para responder à questão inicial, ou seja, para saber quantos anos são necessários
para transformar 5.000 euros em 7.000 euros, ok? Admitindo que a taxa de juros anual é 3% e os juros são compostos ao ano. Antes de passarmos para o Excel e das muitas aplicações do algoritmo na vida real, gostava de destacar aqui uma. Muitas outras aplicações podem ser encontradas no meu livro Mathematics in Bullet Points. A aplicação que trago aqui do algoritmo é a escala de Richter, que não é mais do que uma escala logarítmica de base 10. A escala de Richter é utilizada para avaliar e comparar a magnitude entre terremotos. E trago aqui dois exemplos de terremotos. O do Japão em 2011, com uma magnitude de 9, e o terremoto da península de Yucatán, que se seguiu à queda de um meteorito que levou à extinção dos dinossauros, com uma magnitude de 13. Para comparar o impacto dos dois terremotos, eleva-se 10 a 4, que é a diferença entre 13 e 9. E o resultado é 10.000, o que significa que o impacto do terremoto de Yucatán foi 10.000 vezes maior do que o impacto do terremoto no Japão. Em ambos os casos, infelizmente, a destruição foi muito grande. De seguida, vamos para o Excel e já sabem, se quiserem fazer um download dos dados que estamos a utilizar, podem sempre passar pelo meu canal, clicar aqui, clicar no link do meu site, clicar no separador AirFiles, depois clicar no link Vídeos Excel para fazer o download de todos os dados que utilizo nos vídeos relativos ao Excel. E vamos então para o Excel, onde já tenho preparada a folha de cálculo com os dados que vamos utilizar. Aqui do lado direito estão as três funções que o Excel disponibiliza para calcular o logaritmo. A função log, em que podemos decidir qual é a base que vamos considerar. A função log10 para calcular o logaritmo de base 10. E a função ln para calcular o logaritmo neperiano ou logaritmo natural. E começamos por calcular o logaritmo de 36 na base 6. Para isso, vamos utilizar a função log, introduzir o 36 e a base 6. E o resultado é 2. Significa então que o logaritmo de 36 na base 6 é 2. Isto é, para se obter o 36, tem que se elevar o 6 ao quadrado. Isto é o conceito puro e simples de logaritmo. Tal como referi no início, o logaritmo só está definido para valores ou números positivos. Se introduzir na função um número negativo, o Excel devolve uma mensagem de erro. Se bem se recordam, foi isto que aconteceu aos alunos. O que eles estavam a tentar calcular era o logaritmo de uma taxa de rentabilidade negativa e o R devolvia necessariamente uma mensagem de erro. A seguir, vamos utilizar o logaritmo de base 10. Comecei por introduzir aqui números, o 10, o 100, o 1000 e o 10.000. Se repararem, cada número é igual ao anterior vezes 10, portanto, ao multiplicar cada número por 10, o logaritmo do número na base 10 vai aumentando sempre uma unidade. Por exemplo, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, o que significa que para se obter 1000 tem que se elevar 10 ao cubo. O logaritmo de 10.000 é 4, o que significa que para se obter 10.000 tem que se elevar 10 a 4. Tal como vos disse também no início do vídeo, o logaritmo é bastante utilizado em finanças. E vamos ver, há um conceito de rentabilidade, que é a rentabilidade composta continuamente ou rentabilidade logarítmica, que não é mais do que a diferença no logaritmo do preço de uma ação. Portanto, o que eu tenho aqui é o preço de uma ação em 2 dias consecutivos, 10 e 10.2, e a rentabilidade logarítmica não é mais do que o logaritmo de 10.2 menos o logaritmo de 10. Um outro conceito de rentabilidade é o conceito de rentabilidade simples, que consiste na variação relativa no preço da ação, ou seja, 10.2 menos 10 a dividir por 10. Os dois valores, e quando as variações são pequenas, estão sempre muito próximos. No meu livro Mathematics in Bullet Points, analiso com muito detalhe a relação entre estas duas rentabilidades. E por fim, estamos em condições de responder à questão que eu formulei no início. Ou seja, se aplicar 5.000 euros a uma taxa de juro anual de 3% em regime de juro composto, quantos anos são necessários para alcançar 7.000 euros? Vamos então começar por formalizar o problema. Ok? Portanto, está aqui na célula A19, o F
que é o valor futuro, os 7.000, há de ser igual ao valor presente, que é P, vezes 1 mais a taxa, os 3%, e elevado a T. Como estão a ver, a incógnita aparece em expoente. E o logaritmo vai nos ajudar a resolver este problema, como já vamos ver a seguir. Portanto, de seguida, substituo o F por 7.000, o P por 5.000 e a taxa por 0,03. De seguida, passo os 5.000 para o outro lado, a dividir, e troco os dois membros da equação, ficando 1 mais 0,03 elevado a t igual a 1,4, que é a divisão de 7.000 por 5.000. Ao tomar o logaritmo de ambos os membros da equação e recorrendo à propriedade 3 do logaritmo, que é o logaritmo da potência, e se bem se recordam, o logaritmo da potência é o expoente vezes o logaritmo da base da potência. Portanto, tomando o logaritmo desta potência, em que a base é 1 mais 0,03 e o expoente é t, e recorrendo então à propriedade 3, fica o t em expoente multiplica pelo logaritmo da base. E se tomamos o logaritmo do lado esquerdo da equação, também temos de tomar o logaritmo do lado direito, obviamente. E agora o t, que estava em expoente, passou a multiplicar pelo logaritmo de 1 mais 0,03. E para obter o valor de t, passa-se o logaritmo de 1 mais 0,3 para o outro lado a dividir. E o resultado é 11,38. O que significa que para transformar 5.000 euros em 7.000 euros são necessários muitos anos. 11,38. Isto porquê? Porque a taxa de juros é muito baixa, apenas 3%. Portanto, como estão a ver, com a propriedade 3, conseguiu-se passar o expoente t, que era a nossa incógnita, a multiplicar para depois então obter o valor respectivo de forma relativamente simples. E pronto, é o fim de mais um vídeo. Se quiserem aprofundar o tema, podem sempre consultar o meu livro Mathematics in Bullet Points. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.